Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Excelente domingo para vocês. Se você vai estar conosco agora, é bom demais que você esteja alegre, feliz, porque as notícias são muito boas. Em breve aí teremos mais flexibilidades por causa do Covid, significa que menos gente tem perigo de pegar, menos pessoas internadas, mais gente livre. Estamos voltando ao normal, então fique firme, aproveite agora esse momento, desligue-se dos problemas. Queremos ter um momento leve, queremos realmente estar livres para louvar. Nosso Deus merece toda a nossa integralidade. Teremos hoje um pessoal muito maravilhoso, muito bacana, lá do Nordeste, de Feira de Santana, que é o Chico e o Isaías. Eles vão cantar conosco lá de Feira de Santana. Vamos tê-los aí como nossos irmãos e amigos. Então eu queria que você se preparasse e que você curtisse, se inscrevesse no canal, que você compartilhasse, aproveite, participe, ok? Então teremos em breve aí as orientações, porque dia 2 de agosto teremos nossa ceia presencial, nosso culto normal, grande expectativa. Então teremos em breve aí as informações, lá no finalzinho, fique conosco até o fim. Vamos cantar. Então Chico, Isaías, é com vocês, obrigado pela sua participação. Deus os abençoe a todos. Paz, igreja, vamos estar aqui com vocês. Essa igreja maravilhosa, a Igreja da Penha. Convite é do nosso pastor Sidão, grande amigo, né? Meu líder de jovens há muitos anos e ainda sou jovem, vai continuar sendo meu líder. Estou aqui com meu irmão e amigo Isaías, nosso contrabaixista da Igreja Cristã da Família aqui em Feira de Santana. Eu me chamo Gênison, mas pode chamar de Chico, sem problema nenhum, tá bom? A gente vai louvar a Deus e agradecê-lo por mais essa oportunidade de estarmos juntos como família, né? Estamos aqui na cobertura do pastor Moisés, grande querido Bahia, né? Mas vamos celebrar o Senhor por mais essa manhã que o Senhor nos concede. Vamos exaltar o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, declara a Ele. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declaro com toda a sua voz. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado, ao que está sentado no trono
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare na manhã desse dia: minha alma anseia por ti. 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 Eu abro minha boca e suspiro. Minha alma anseia por ti. Declare, declare: poderoso, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado. Aleluia. Temos um Deus que nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Oh Deus. Deus que tem nos sustentado, nos fortalecido. A esse Deus clamaremos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh, oh. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Se alegra no Senhor e na força do seu poder. Na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria, né? Então a gente vai celebrar o Senhor com júbilo. Afasta aí a mesa, a cadeira, o sofá, que é hora de pular e dançar na presença do Senhor. Aleluia. Quando a noite fria cai sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre nós e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cai sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre nós e me levará em ti confiar. E me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Tiro o pé do chão, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso aplaudo na presença do Rei. Por isso eu grito de alegria na presença do Rei. Então eu direi,
Oh, 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 abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, yeah, yeah, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Diga. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu danço, 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 danço reggae na presença do rei. Por isso aplaudo, 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 aplaudo na presença do rei. Por isso eu grito, grito, grito de alegria na presença do rei. Então eu direi, oh, 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 abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, 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 abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia, Deus abençoe vocês, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Chico, obrigado, Isaías, por vocês alegrarem aí o nosso dia, a nossa manhã. Vocês são muito preciosos, viu? Muito obrigado. Agora nós temos um recadinho rápido aí do meu sogro, pastor Henrique. Fique ligado. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos queridos e amados da Igreja da Penha. Amados por Jesus Cristo e amados por nós. Me coloco aqui no plural porque eu estou representando aqui a minha família. Então eu estou dizendo que são amados por mim, pela Rosa, a minha esposa, pela Gisele, a nossa caçula, e pela Tatiana, a nossa primogênita, que ultimamente tem frequentado a igreja conosco, né? Todos nós estamos saudosos dos irmãos e da alegria dessa comunhão que a gente tem nos domingos de manhã. Está fazendo falta isso. Mas o nosso desejo é de que vocês estejam firmes no Senhor e permaneçam assim, a fim de que se apliquem às boas obras, sejam elas espirituais ou materiais, para suprir os que são da casa, ou mesmo para suprir aos que não são da casa, né? Vendo as necessidades das outras pessoas. E que isto seja feito a fim de que as suas obras não sejam infrutuosas, que vocês vejam o resultado dessa aplicação de vocês. E o que aprendestes, e o que recebestes, e ouvistes, e vistes aqui na igreja, isso praticais, e o Deus de paz será com vocês. Deus os abençoe. Obrigado, meu sogro. Sempre bom a experiência, o calor, a alegria, né, o dinamismo aí do conteúdo que meu sogro tem. Então, se sinta abençoado pela família Jodines aí. Muito bem, vamos orar agora. Nós temos momentos de oração agora e temos feito isso na semana também, nas madrugadas. Eu queria orar pelas famílias, orar por esse momento. Ainda tem gente muito preocupada, muito ansiosa, mas Deus está fazendo. É o mesmo Deus que nos livrou de tantas coisas. Ele nos livrará de mais essa. Eu lembro do apóstolo Paulo, que ele no início da sua conversão passou por grandes perigos na sua vida. Mas Deus tinha um propósito para ele. E esse propósito não ia ser frustrado por nada. E ele nos inspira a ficarmos firmes. Porque se a nossa vida está escondida em Deus, obviamente Deus tem o controle tanto da nossa morte quanto da nossa vida. E não é um vírus que vai frustrar o propósito, o projeto de Deus na nossa vida. Deus vai cumpri-lo até o fim. Então,
Então vamos ficar firmes, vamos orar, que Deus é conosco. Pai querido, eu quero te agradecer pelo teu carinho, pela tua mão sobre nós. Que haja sobre nós essa paz que vem de ti. A paz que excede todo entendimento, a paz que nos alegra em momentos difíceis de tribulação, o milagre da alegria na tribulação. Faça isso conosco, visita as famílias, visita os hospitais, visita crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores e senhoras. Queremos que a tua doce presença faça total diferença em momentos de escuridão. Porque tu és a luz, tu és a paz, tu és aquele que nos alimenta, tu és aquele que é o pão da vida. Nós nos alimentamos de ti. Então, obrigado, porque o Senhor tem um propósito e vai cumpri-lo. Não há nada que frustre o propósito que o Senhor tem para nós. Então, autorizamos o Senhor a entrar na nossa vida, nos dar calma, tranquilidade, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a nossa vida está no teu controle, nas tuas mãos. Um vírus não vai tirar isto de ti. Não há possibilidade de nada nesta terra ou fora dela que nos tire das tuas mãos. Nada nos separará do teu amor, Senhor. Então abençoa cada um na sua necessidade, na sua angústia, na sua dificuldade. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Ok, minha gente, então vamos à mensagem com o pastor Sidão. Com Cristo no barco, ele nunca afunda. Vem as tempestades, vem as dificuldades, vem os ventos contrários, mas a presença poderosa que acalma o mar, que dá ordem ao vento, está dentro do barco. Então, fique firme, receba essa mensagem inspiradora do pastor Sidão. Olá, bom dia, a paz do Senhor para você. Que bom que você está conosco. Chegou o nosso momento aqui, o momento da mensagem dessa manhã, uma reflexão para que Deus continue falando conosco, assim como falou no louvor, e Deus tem feito nesses nossos dias. A mensagem de hoje é uma mensagem especial porque nós estamos aqui no nosso culto, talvez seja esse o nosso último culto gravado. A partir da próxima semana nós já faremos isso numa transmissão ao vivo. Então, tem todo aí um componente especial para nós, depois de 4 meses praticamente, né? Desde que começou a pandemia, a gente começou a gravar os cultos, e que bom que vocês ficaram conosco todo esse tempo. Nós continuaremos as transmissões, com as gravações, então continue ligado aqui com a gente, porque essa manhã eu quero compartilhar com vocês, olha que história legal, uma história que eu ouvi no rádio, depois fui acompanhar num site de notícias, né, que é a BBC espanhola. Eu queria compartilhar com vocês a história de um marinheiro, e uma história que começou no começo da pandemia, e por que esse marinheiro, a história dele ganhou repercussão, tanto lá na Espanha, na Argentina e também aqui no Brasil. Você vai ver como é legal essa história. Olha só, esse marinheiro, né, ele é argentino, porém ele vive na Espanha. Ele comprou um barco e esse barco ele teve que buscar em Portugal. Ele estava em Portugal quando começou todo o surto da pandemia, quando deixou de ser epidemia lá na China, depois virou pandemia mundial. E aí o que começou a acontecer? As fronteiras dos países começaram a se fechar. E aí ele é um marinheiro, ele precisava voltar para casa, ele estava em Portugal e os pais dele moram na Argentina. E aí ele procurou passagem, e aí as fronteiras foram fechando, os aeroportos foram fechando, as companhias foram cancelando os voos, e ele não conseguiu voltar para casa. E aí ele vive num barco, que ele pensou, bom, vou voltar para casa de barco. Então, olha só, você está acompanhando aí a imagem dele, né? Ele é esse homem aí que está de colete preto, camisa vermelha, e esse é o barco dele. Então, ele decide, né, esse marinheiro de 47 anos, voltar para casa de barco. Para quê? Para ver os pais. Exatamente isso. Né? Ele tem um pai de 90 anos e uma mãe de 82 anos. E aí ele entra em pânico porque ele pensou, né? Aí ele está dando uma entrevista para a BBC e ele diz isso, né?
se o coronavírus é tudo isso que estão dizendo, talvez seja a última chance que eu tenho de ver os meus pais. Então ele não pensou duas vezes, montou o barco. Olha só, esse aí é o barco dele, é um barco que é completo, né? Ele mora nesse barco, é uma história bem interessante. Então ele monta esse barco aí, e com esse barco ele traça uma rota de mais de 12 mil quilômetros para poder sair de Portugal, passar pela costa da África e depois chegar na Argentina. E aí ele se mune aí das cartas náuticas, ele tem um rádio de alta frequência, de um alcance ali de 30 quilômetros, e um sistema de identificação automática. Só que ele não tem um sistema que é via satélite, que os especialistas dizem que ninguém pode navegar sem um sistema via satélite. E ele não tinha. Então, ele não se intimidou com isso. Ele aprontou o barquinho dele que você está vendo aí e colocou o barco no mar e começou a jornada dele em 24 de março. E aí, ele faz o seu planejamento, ele faz uma rota, que ele pensou assim, bom, eu não vou fazer escalas, porque ele estava com medo de fazer as escalas, de repente, e entrar em algum país que estivesse contaminado com o coronavírus. Então ele falou, eu vou fazer uma jornada direto e não vou parar em lugar nenhum. Aliás, ele disse que vai parar num lugar para abastecer, que é na costa da África. Então ele começa a viagem, com esses poucos recursos que ele tem, e aí ele está em alto mar já, ele já está aí, você está vendo a foto, ele em alto mar, e ele chega então à costa da África, só que quando ele chega para fazer o abastecimento, ou pegar ali combustível para o motor do barco, ele não pode entrar, porque já estava ali no auge da doença, da pandemia, e aí ele fica sem combustível, e ele segue com o combustível que tem e com a vela, então ele continua o caminho dele. Agora, o que acontece depois que ele passa pela costa da África? Ele percebe que ele está sendo seguido por um barco, e naquela região é uma região onde tem piratas. Então ele fica com medo, porque é um barco suspeito, provavelmente eram piratas, que estavam ali atrás dele, e ele começa uma luta desesperada, ele está sozinho no barco, e aí ele acha uma rota ali para fugir desses piratas, e aí ele segue a viagem dele. Mas você fica pensando, bom, um homem com um barco sozinho, que dificuldade, está em busca de dar um abraço nos pais, que ficaram lá na Argentina, mas isso não é só, tem mais coisa nessa viagem. Olha o que acontece, depois que ele se livra dos piratas, ele passa, são já 25 dias de viagem, entra numa calmaria, e o que acontece? Acaba o vento, não é que acaba o vento, a corrente marítima que ele estava usando para navegar, acaba, e ele não tem combustível, porque ele não conseguiu abastecer na costa da África, então o barco fica à deriva, e aí ele fica ali, 1, 2, 3, 4, 7 dias e nada de vento. E aí ele começa a entrar em desespero, Você está olhando essa foto aí, olha quanta comida ele tem. Ele separou comida para 80 dias, tudo enlatado, Esses enlatados aí ele tinha comida para 80 dias. E ele tem uma garrafa de vodka que ele tem aí, e na entrevista ele fala que ele tinha mais 4 garrafas de vinho, e ele começa a beber, ele está sozinho, ele está parado, e aí ele percebe que o álcool faz mal para ele, porque ele vai acelerando os pensamentos dele, aí ele para de beber e ele começa a entrar em pânico, porque ele está sozinho, ele e a mente dele, os pensamentos não param, até que uma hora ele acha um livro, não é um livro, é um livreto, tipo aqueles que você vai no hotel, aí você abre a gaveta, sabe que tem um Novo Testamento? Ele acha um Pai Nosso. Aí ele conta que ele achou esse livreto do Pai Nosso, e aí ele lê aquilo, e aquilo acalma a alma dele. E aí ele se apega àquilo, começa a rezar, o jeito que ele fala, e ali ele sossega a alma dele, porque ele está ali sozinho. E aí depois de 10 dias, e depois dessa experiência que ele teve com o Pai Nosso, aparece uma corrente marítima, e aí empurra esse barco de novo para a rota dele. Olha que história. E aí ele continua, mas antes de chegar ainda no destino dele, ainda tem mais um desafio. Por quê? Ele enfrenta uma onda de 6 metros, e essa onda quebra uma parte do barco,
E ele só vai conseguir arrumar isso já aqui do lado do Atlântico, ele já está no Brasil, ele consegue fazer uma parada em Vitória, e ali ele faz o conserto do barco, e aí sim, isso já são mais de 48 dias de viagem, e ele consegue consertar o barco. E enfim, depois de 82 dias no mar, sozinho, com esse barco, ele chega no porto. E aí essa foto que você está vendo é ele fazendo o teste do coronavírus antes de entrar na Argentina. Então, são 82 dias de jornada, e ele fica mais 3 dias no porto para poder entrar na Argentina por causa da quarentena. Então, ele faz o teste aí, e enfim, ele consegue encontrar o pai. O pai dele, que você está vendo aí, é esse mais velho com cara de Popeye, e esse do meio é o irmão dele, e ali estão os 3 juntos no barco. E aí ele consegue, enfim, encontrar o pai, e ele tem uma devoção com o pai muito grande, porque foi o pai que ensinou ele a velejar. Então, foi isso que motivou ele sair de Portugal, atravessar o Atlântico e chegar na Argentina para dar um abraço no pai, para estar com o pai e com a mãe, porque, como eu falei para vocês no começo da história, o pai tem 90 anos, a mãe tem 82 anos, e por causa da pandemia, ele ficou com muito receio de não conseguir dar um abraço no pai. Então, ele atravessa o mar com todas essas histórias que eu contei para vocês, para que ele consiga, enfim, estar com os pais. Não é uma história marcante, né, para a gente lembrar depois aí da pandemia? Como essas experiências nos marcam, como essas experiências elas marcam a gente de uma maneira que nós vamos lembrar para sempre. Imagina esse marinheiro aí, como não está a cabeça dele. Depois disso ele montou até um Instagram, você consegue achar ele no Instagram, e ele conta essas histórias aí, vai escrever um livro, enfim. É uma bela de uma aventura, né? E o que isso tem a ver conosco, aqui, Igreja Cristã na Família da Penha, com o nosso culto de hoje? Isso tem a ver, essa experiência, essa história, tem a ver conosco, porque tem a ver com Cristo. Porque nesse mar da vida, nesse barco que nós estamos, não importa se tem onda, se não tem onda, nós temos Ele conosco. E eu queria te convidar agora a você abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, o que você tiver aí na mão, para que você leia comigo esse trecho de Marcos, capítulo 4, do 34 ao 41. Eu vou ler junto com você, para você ver exatamente isso, essa questão do mar, do barco e de Cristo. E como isso tem a ver conosco. Então, no livro de Marcos, no capítulo 4, no verso, na verdade, a partir do 35, nós vamos ler até o 41. Olha só, acompanha comigo. O 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Verso 39. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que os discípulos estão no barco, estão numa tempestade, estão com Cristo, mas estão com medo. Muitas vezes nós estamos atravessando tempestades, nós sabemos que Cristo está conosco, mas nós temos medo, parece que não temos fé. Sabe o que o Max Lucado diz? Meu texto está aqui na frente da câmera, por isso que eu estou olhando aqui para frente. Hoje eu não estou com papel, mas eu tenho um texto aqui bem na frente da câmera. O Max Lucado ele diz o seguinte, que a questão a respeito da tempestade não é saber se nós vamos enfrentar a tempestade ou não, é quando nós vamos enfrentar a tempestade. O que ele está dizendo é que nós não estamos isentos das tempestades, mas que nós devemos perceber e olhar que Cristo está no nosso barco e que Ele tem domínio
sobre o mar e sobre os ventos. Então o texto que nós acabamos de ler nos mostra exatamente isso. Mesmo com Cristo no barco, as tempestades acontecem. As tempestades, elas vão nos atingir. Por isso, nessa manhã, eu quero te dar um desafio para esse nosso momento aqui. Você está vendo essa imagem aí dos barcos? Eu quero que você escolha um barco agora, qualquer um desses que você está vendo aí. Olha quanto barco tem nessa imagem aqui. Você escolhe um barco e você enfrente essa tempestade. E você encare a sua vida, porque Cristo está no barco. Ele vai com você. Ele está comigo. E nós vamos encarar essa tempestade juntos. Talvez não como os discípulos, sem fé ou com medo, mas sabendo que Cristo está no barco. Você está vendo a tempestade lá no fundo? Isso é o que nos espera. Nós estamos virando uma página em 2020. A gente está passando para o final dessa pandemia e virá outras crises. Por exemplo, a crise financeira ou a crise econômica. E nós passaremos por ela. Então, são as tempestades que se avizinham ali ao nosso horizonte. Você está preparado para elas? Você está equipando o seu barco, fazendo como o balesteiro, juntando comida, preparando o barco para fazer essa viagem? Então você preste atenção. O nosso desafio nessa manhã é exatamente esse: nos preparar para o que vem pela frente. Preparar esse barco, sabendo que Cristo está nele. Porque as tempestades, elas provam e revelam o que nós verdadeiramente somos. Né? Essa tempestade que nós lemos aqui no livro de Marcos revelou a falta de fé dos discípulos. A tempestade que atingiu Jonas revelou a desobediência que ele tinha. A tempestade que Paulo enfrentou no caminho para Roma mostrou e revelou um Paulo cheio de fé. Porque acontece o naufrágio, mas a vida de Paulo é preservada. Então perceba que toda tempestade revela quem nós verdadeiramente somos. Essa crise tem revelado quem nós somos. Nós falamos bastante disso nesses 4 meses. Né? Está vindo à tona quem nós somos. O que a tempestade da sua vida tem mostrado quem você é? Como você tem se mostrado? Porque muitas vezes a gente pode pedir a Deus e Ele pode acalmar a tempestade como Ele fez com os discípulos. Muitas vezes vai acontecer o pior, vai acontecer o naufrágio, mas a sua vida vai ser preservada, como aconteceu com Paulo. E muitas vezes as tempestades vão mostrar que nós devemos aprender alguma coisa com ela, que foi o que aconteceu com Jonas. Você conhece a história. As circunstâncias são diferentes, mas o Senhor da tempestade, Ele é o mesmo. Estar no barco com Jesus não nos isenta de termos tempestades, coisas intranquilas. Pelo contrário, nos anima, porque Ele está conosco. Quero que você entre nesse barco, quero que você olhe para o horizonte, você está vendo aí os montes, você está vendo a água, e você creia que aquele que tem controle sobre a tempestade, aquele que manda os ventos se acalmarem e que aquieta o mar, Ele está conosco. Quando Jesus ele pergunta para os discípulos que estão no barco, vocês ainda não têm fé? O que Ele está querendo dizer na verdade é, vocês não me conhecem, porque eu estou com vocês e vocês parecem que não entendem isso. Então, nessa manhã, eu quero que você reflita aí, como é que você tem encarado a sua tempestade? Eu vou colocar aqui um clipe para você ver, do Nani Azevedo, a respeito de Cristo no barco. Quero que você, é um clipe grande, eu quero que você reflita, que você faça isso de uma maneira verdadeira, e você ore a Deus, né, nessa ministração que Ele vai fazer, nesse clipe, e aí depois eu volto aqui para a gente encerrar a mensagem, e nós orarmos juntos, porque eu também preciso desse Cristo no barco, para que continue crendo, vivendo e continue a nossa jornada. Talvez com um objetivo, talvez com uma causa como a do balesteiro, que
atravessou 12.000 quilômetros para dar um abraço no pai. Qual é a sua causa? Vamos ouvir então o Nani Azevedo, Cristo no Barco. Ele está no meu barco. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. 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 Vento forte, a tempestade parecem me afogar. Não temo a morte, pois sei que Deus, Ele vai me ajudar. Ele é o meu tudo, nele eu posso confiar. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. 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 Vem a tempestade, a fúria do mar, tentando me fazer cair, mas eu sei que Deus não vai deixar. Ele não vai deixar eu submergir. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Vem a tempestade, a fúria do mar, tentando me fazer cair, mas eu sei que Deus não vai deixar. Ele não vai deixar eu submergir. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo Ele estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Ele está no seu barco, creia nessa palavra. Meu mandar, sossegai, sossegai. Salvar, sim, Ele está no seu barco, querido, essa palavra nessa noite. A sua presença na sua vida, e glorifica o seu nome. Aleluia, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio.
que importa não são as lutas, nem as provações, nem o vento forte. O que importa é que Ele está no barco. Juntos, o grande coral. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, se Cristo eu não afundo. Se Cristo estiver no barco, eu não afundo. Tremendo, né? Que música linda. Se Cristo está conosco, se Cristo, Ele tem todo o domínio da situação, você não precisa temer. Eu quero que você creia nessa palavra, que você continue crendo no que Deus está fazendo, que você entre no barco, que você se prepare para esse tempo, para as tempestades, mas que você não tema, que você tenha coragem, que você se equipe bem, porque o mar é imenso e profundo, mas não é maior do que o amor de Deus. O mar é rico em vida, mas ele não é mais rico do que a vida que Cristo pode nos oferecer. O mar tem ondas gigantes, mas nada que supere o poder do grande autor da vida e o seu Filho Jesus Cristo. É com Ele que nós vamos navegar. Por isso, para esse restante aqui de semestre de 2020, que a nossa jornada ela seja com Cristo no barco. Ele continua no controle de todas as coisas. Você não precisa temer a tempestade, nem os ventos. Creia que Cristo ele está com você. Pode ser que ele esteja dormindo, mas ele está no barco. E quando ele despertar, ele vai acalmar o mar. Então tenha fé, não duvide, creia. É isso que eu quero orar com você essa manhã. Orar para que nós tenhamos fé, para que a gente possa confiar no que Deus está fazendo. Vamos orar? Senhor Deus, nós, nesta manhã, essa manhã de domingo, nós confessamos a nossa pequenez e nós confessamos, Deus, que muitas vezes nós descremos daquilo que o Senhor está fazendo. Talvez por medo, talvez por ansiedade, talvez por não te conhecer. Senhor, nos perdoa por isso, mas, Senhor, nos anima nessa manhã a enfrentarmos a tempestade, a entrar nesse barco, a prepará-lo, Senhor, e saber que o Senhor está conosco. Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé nessa manhã. Senhor, aqueles, ó Pai, que estão desolados, estão muitas vezes desistiram, Deus, não conseguem enxergar o horizonte, que o Senhor possa nessa manhã nos levantar e dizer: fique tranquilo, eu estou contigo. Senhor, em nome de Jesus, não deixe os corações desfalecerem, mas que esta viagem ela continue sendo feita até o dia perfeito onde nós estaremos contigo. Senhor, que o que vem pela frente não possa nos atemorizar, mas o que vem pela frente possa nos encorajar, sabendo que enfrentaremos este mar e sabendo que nós temos Cristo ao nosso lado. Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja, que cada pessoa, que cada um que está assistindo essa mensagem possa ser encorajado a preparar o seu barco e encarar o mar da vida, porque o Senhor é conosco todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que você confie naquele que está no barco junto com você. Não tema a tempestade. Ok? Fique bem. Fique com Deus. Tchau. Muito bem, Sidão, obrigado pela mensagem inspiradora, alegre, para cima. E é isso aí, boas notícias sempre. Queridos, nós vamos agora lembrá-lo do dízimo, da oferta. Nós queremos que você sinta-se à vontade para ofertar, para dizimar, para uma oferta especial, de repente, que você queira dar, missionário, enfim. Faça isso com alegria,
use aí os dados da igreja, CNPJ, o número da conta, o banco, enfim, a conta corrente. Nós somos gratos pela tua fidelidade e temos ajudado muitas pessoas e isso é lindo. Isso é uma família que nós queremos sempre formar assim, tá bom? Muito bem, então se você já fez, e se você quer fazer isso e tem alguma dificuldade, pode falar conosco. Ok, então eu queria agora falar um pouquinho sobre o retorno nosso nos cultos presenciais. Vai ser uma ceia muito bacana. Então, em primeiro lugar, nós queremos avisá-los que a igreja estará preparadíssima para esse momento. Então, teremos tapete higiênico, teremos 2 tipos de medidores de temperatura, teremos um totem de gel, teremos o álcool gel espalhado por toda a igreja, teremos distanciamento das cadeiras, teremos todo esse aparato das máscaras também, terá máscaras que se alguém esquecer máscara. E por falar em máscara, se você for com a sua máscara, use uma máscara nova. Fique pelo menos 2 horas e no máximo 2 horas com a máscara. Se você viu que passou das 2 horas, leve mais uma, porque aí a máscara passa a ser eficiente. Não use a máscara de um dia anterior, use uma novinha de manhã, esteja lá mais cedo. Nós teremos um café até às 9h30 apenas, só para quem chegar cedo. Das 9h30 às 10h estaremos recebendo as pessoas e orientando cada uma delas. Então o café é somente até às 9h30 para não haver aglomeração. Quem chegar atrasado, infelizmente, não estará tomando café. Quem chegar um pouco mais cedo, que a gente serve o pessoal que canta, que toca, etc. Então, se você quiser chegar mais cedo, não tem problema. Então, nós precisamos que você entenda. Pessoal de risco, pessoal com doenças crônicas, espere mais um pouco. Você que está preocupado, que você ainda não está seguro, não está tranquilo para ir, fique em casa. Faremos o possível para transmitir o culto ao vivo, além das outras programações da semana. Mas agora é hora, se você está assim, temeroso ainda, fique em casa, abençoe a gente abençoa vocês de lá e vocês nos abençoam. Vamos ficar em casa, você que está ainda com algum receio, tem alguma dificuldade, tá bom? Então, teremos a ceia, e a própria ceia vai ser uma ceia lacrada, individualizada, muito bacana, enfim. E teremos lá um momento livre de cantar, teremos mesmo com todas essas restrições, teremos o coração livre para cantar, para adorar, para receber a mensagem. Vá lá com grande festa, vamos comemorar aí esse retorno com a ceia, tá bom? Então era isso que nós queremos falar, você fique firme, que Deus está no controle de verdade de todas as coisas, tá bom? Teremos também aí na semana sempre o encontro de mulheres, na verdade uma reunião de mulheres online, o Pit Stop, o Hora Família, temos as reuniões nas casas, que a gente chama de pequena família, reuniões com adolescentes e jovens, então fique plugado, fique ligado conosco, que você é muito bem-vindo, tá bom? Então fique agora com meu sogro, que ele vai dar a bênção apostólica, para que tenhamos aí ainda mais uma bênção especial na semana. Deus abençoe. E agora então eu darei a bênção sacerdotal para vocês, ou bênção apostólica, né? Eu farei de 2 maneiras. Uma é aquela que Deus instruiu a Moisés para falar para Arão e Arão falar para os seus filhos, que está lá em Números 6, 24 a 26, em que o Senhor falou para dizer assim: o Senhor te abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E também aquela que está em 2 Coríntios, capítulo 13, o último versículo, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vocês. Deus abençoe, um bom final de domingo para vocês. A paz.